sem fazer alarde, ou melhor, fazendo, né? Porque a gente vai entrevistar hoje no 3º episódio do nosso podcast Garagem Alternativa, ela, Clícia, tá acostumada aí a tocar nas noites de São Luís, conhece o cenário como ninguém, e hoje ela vai trazer essas informações, tanto da carreira artística dela, quanto dessas histórias dentro da música, o porquê do nome desse single. A gente vai saber todos esses detalhes já já. Antes eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Carlos Eduardo, Dudu, meu parceiro. Pô, recebeu uma artista maranhense, Clícia do Corre, né, cara? Tá no Corre, é muito massa trazer artistas do underground, artista que tá no Corre, porque inspira a galera também que, geralmente, quem tem uma base é mais fácil, quem não tem uma base, que tem que fazer seu corre, levantar do zero, ela é um bom exemplo disso, sem fazer alarde, mas contando a história dela, vamos ouvir, vai ser massa, eu tenho certeza. Então vamos, eu acho que a gente começa logo perguntando o basicão, que foi a nossa maior dúvida quando a gente viu o press kit dela, né? Eu queria que tu explicasse pra quem tá assistindo, Clícia, justamente essa parada, da onde surgiu esse nome, da onde foi que tu teve a ideia de batizar teu single de Alarde. Você fazendo alarde, né? O nascimento da criança, tudo ali, conta pra gente. Alarde, né? Então, ela veio junto mesmo com a composição, né, da música em si. Eu até pensei em colocar esse nome como sendo o nome do álbum, assim, Alarde. Eu fiquei muito em dúvida se eu deixava Alarde ou Amor ou Cachaça, que vai ser o álbum que eu vou lançar, né? E aí eu decidi, aí a propaganda. eu decidi em deixar Alarde unicamente como um single, porque eu acho que ele é uma música muito representativa e forte também. Então eu acho que Alarde já é um nome por si só, muito forte, né? É um nome que ele já está chamando algo assim, ele quer dizer alguma coisa. E alarde é isso, é fazer barulho, é querer movimentar, é querer chamar a atenção mesmo para algo que a gente precisa enxergar, né? Que é a nossa vivência aqui no Brasil, as questões que a gente precisa falar sobre o racismo, o preconceito, né? Enfim, várias questões. E aí eu acho que alarde é um nome que ele já fala um pouco disso também, assim, no próprio nome. Não, e a gente já trocou uma ideia sobre essa tua música em um tempo atrás, e tu falaste que ela surgiu muito dessa parada da época da pandemia, ali, aquele lance do fica em casa, as restrições, né, sanitárias por conta da pandemia, e que isso, na visão que tu passou pra gente, que esse lance mexeu com o emocional de muita gente, tudo que a gente passou, e tu fala que essa música ela é um pouco fruto disso. Pegando como base isso que tu falou, tu tenta, nessa música, tu fala sobre exatamente o quê? O que te motivou a escrever as linhas de Alarde? Então, eu sempre costumo falar, até mesmo nos shows, né, nas apresentações, que a Alarde eu fiz ela em duas partes, assim, né? Porque eu consegui fazer a metade da música em um dia, assim, porque foi pensando em uma coisa, porque o Evaldo dos Santos Braga, do Santos Rosa, ele foi um homem morto no Rio de Janeiro, né, pela polícia militar. E aí... Esse foi o dos 80 tiros? Exatamente. Na música fala, né? Tu cita os 80 tiros. Isso, porque a primeira parte da música, ela é direcionada para a questão política mesmo, assim, de que a gente estava completamente esquecido, né? Durante esse período pandêmico, assim. E aí, o começo da música foi pensando sobre isso, né? No como a gente precisava de uma atenção, assim. E a segunda parte, como eu costumo falar, que é a parte mais proseada mesmo da música, que ela vira um dubzinho, ela fala sobre o assassinato do Evaldo, né? Então, que isso engloba várias outras coisas, assim, porque eu uso o Evaldo como exemplo, porque eu falo, né, 80 tiros dados contra um carro, mas isso também representa muitas pessoas que morreram durante, não só esse período, mas durante muito tempo aqui no Brasil, né, vítimas do racismo, do preconceito. E, enfim, eu consegui fazer essa música em duas partes, assim. Eu lembro que eu fiz o começo e eu achei muito curta. Eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que isso aqui tá precisando de alguma coisa, né, assim. E eu lembro que eu assisti a entrevista sobre o assassinato do Evaldo e eu fiquei muito triste, assim mesmo, muito abalada. E eu queria mesmo alguma forma de botar para fora esse sentimento, né, de representar isso. Porque vai além de uma pessoa, né? Claro, claro. Representa muito, né? Esse crime ainda ficou impune, né? Tem o caso da Marielle Franco também, que a gente até hoje não tem respostas. Outro crime que ficou impune, aí os assassinos impunes, como o do Evaldo, os militares foram absorvidos. Que loucura, né? O cara tava indo para um baby shower, era algo do tipo. Ele tava com a esposa e o filho, né? Loucura. E se não me falha a memória, ele era músico também, não era? Ele era músico, cara. Olha que loucura. É. Enfim. Mas isso que a Clícia falou é genial, né, bicho? São 80 tiros que acerta
acaba acertando milhares e milhares da nossa população, né? E de várias formas diferentes. Exato. E eu acho interessante também, que é uma coisa que eu queria te perguntar e descobrir nessa entrevista, era sobre as tuas influências musicais, né? Porque, escutando a música, eu percebi que ela tem uma influência ali do reggae, do dub, né? Então, tu bebe um pouco de fontes variadas, tu não fica presa Sim. a um estilo específico, né? E o reggae em específico tem uma raiz de protesto muito grande, né? O que eu consegui identificar aqui, escutando tua música algumas vezes, é que tem esse viés de protesto, né? De tocar nas feridas da sociedade, na realidade. E é uma coisa que, às vezes, até na música brasileira fica um pouco escondido, né? Porque a galera se foca, às vezes, só em falar da mesma forma de amor, da mesma forma de expressão. Não, mas o comercial, né? O comercial que explora mais isso. Que é o que mais vende e tal. E saber como é que tu pensa em relação a isso, dessas tuas inspirações, da onde tu bebe, da fonte que tu bebe, pra fazer o teu trabalho, né? Então, desde que eu comecei a cantar mesmo, assim, eu sempre fiz questão de falar tanto da minha vida pessoal nas músicas, como dessa questão que abrange a população de forma geral, né? Porque eu acho que a gente fica muito calado, às vezes, a gente tem medo, né, de expor alguns sentimentos e umas revoltas mesmo. E eu sempre gostei de também falar desse viés político, assim, né? Porque o nome do meu álbum é Amor ou Cachaça, né? E Alarde, ela é a única música do álbum que ela direciona para outro lado, assim. Então, eu quis trazer ela antes de lançar o álbum justamente para que ela tivesse essa visibilidade maior. Eu queria dar um enfoque nela, né? E em 2018, assim, quando eu comecei a cantar em barzinhos, eu sempre fazia umas músicas que eu compunha, né, também. E aí tinha uma que eu falava sobre violência contra mulheres e tal, né? Então eu sempre gostei de juntar, assim, as duas coisas, né? Porque faz parte da minha vida, assim, então... Se o Amor e Cachaça, ele é mais sobre amor e cachaça mesmo? Ele é mais amor, mais cachaça. Ele é mais amor, mais cachaça. Rapaz, é um pouco dos dois, assim. Um pouco dos dois. Tanto que tu falaste aí que a Alarde, ela fica, digamos assim, um pouco fora do contexto do álbum. Fala um pouco do álbum pra gente, assim, já que tu já tá projetando o lançamento do álbum, tu já vai adiantando pra galera, solta spoiler, né? Solta um spoilerzinho pra gente saber, assim... o conteúdo do álbum mesmo, do que ele vem abordando nas músicas. Então, Amor ou Cachaça é um álbum que eu não imaginaria que seria um álbum, né? Porque são músicas que eu escrevi desde 2016. Eu costumo falar que quando eu escrevi Amor ou Cachaça, eu não bebia e não estava amando ninguém. Então, é meio contraditório, assim. Mas o restante das músicas, sim, que vão ter 7 faixas, né? No álbum. E aí... Amor ou Cachaça mesmo, que é o que traz o nome, assim. Nessa época eu não bebia e tal. Eu era bem nova, tanto que eu relutei muito em colocar ela no álbum, porque, na verdade, a minha família gosta muito dessa música e alguns amigos também, né? Então foi mais por eles, assim. Até porque não necessariamente o poeta precisa viver dele, pra sofrer, né? Dá pra falar das coisas que estão ao redor. Mas também. as outras são, assim, exclusivamente sobre os meus sentimentos mesmo, Sim. assim, sobre as vivências, né? Durante esse tempo, desde 2018 até aqui, assim. Ô, Clícia, pelo que a gente já percebeu aqui, a composição lá de Alarde, ela foi ali dentro do período pandêmico, né? Uhum. Talvez até de isolamento, vai já responder isso pra gente. Como é que foi compor na pandemia pra ti? Trabalhar, né? Ser um artista, porque todo mundo sentiu pra caramba, assim. Eu senti bastante, né? A gente teve que se adaptar a esse trampo de live, né, Dudu? E eu queria saber de ti, como é que foi? Porque, assim, ó, sinal que tu conseguiu produzir, nem todo mundo consegue ser produtivo dentro desse processo aí de pandemia, mas tu conseguiu fazer uma música, conseguiu trazer um trabalho, inclusive falando de um momento, de um recorte ali da pandemia, né? E aí eu queria saber como é que foi esse período pra ti. Então, eu não estava conseguindo, assim, compor, né, com frequência, porque antes disso eu tinha uma certa frequência, assim, em tentar escrever, né, mesmo que não fosse música, mas manter o hábito da escrita mesmo ali. E aí eu perdi muito esse hábito, mas eu acho que é uma sabotagem minha também, de querer estar sempre compondo, criando. Eu acho que a gente precisa mesmo dar esse tempo, né, para nossa cabeça também, Com certeza, absorver algumas coisas. E Alarde, ela foi uma música que eu sinto que eu precisava realmente fazer, assim, né? Tanto que sobre outras coisas eu não conseguia, assim, não conseguia mesmo. Eu ficava até pensando, cara, eu acho que eu não vou mais conseguir compor, nunca mais na minha vida e tal. Na época do período da pandemia. Eu ficava com bastante receio. Eu fiz essa música e fiz uma pro meu pai,
né, na época, e eu Vai acho estar que... no álbum? Vai. No Cachaça e... Ela tá disponível também no Cachaça. YouTube, que é tudo que eu preciso. Eu fiz um pequeno clipe, assim, caseiro, né, de celular mesmo, e eu disponibilizei lá no meu canal do YouTube. E aí, basicamente foi isso, assim, que eu consegui fazer, que pra mim, na época, era muito pouco, mas vendo agora, por esse ângulo, eu vejo que eu fiz muito, né, pelo processo mesmo todo. Claro que sim. E é isso também. É difícil, né? Não, e na capa do Alarde, né, a gente viu lá, tem os prédios da Forquilha, a gente já falou... até parece que a gente falou uma vez passada, e aí eu tô lembrando das histórias, eu achei bacana esse lance, porque André, a banda de André, o trampo de André, a gente tá sempre falando, o meu trampo, a gente é do Quatrack, pá, aquela parada e tal, e a gente tava falando, Clícia da Forquilha e pá, aí tu contou essa história do lance de tu já fez o corre no teu bairro pra lançar teu trampo e tal, tu botou uma foto do teu bairro na capa do teu último single. Como é que é esse lance, assim, o que tu traz do teu bairro no teu trabalho, no teu trampo, na essência mesmo da Clícia artista? Então, eu acho que a minha rua, o meu bairro, né, ele representa muito pra mim, porque eu tô lá desde que eu nasci mesmo. Minha família é um bairro, assim, bem tradicional, né, é um bairro que ele traz muito do brega ali. Tem aquelas choperias, então é um bairro muito caótico. Ela pega, ao tempo que ela é caótica, ela pega muito... Tem muito inferninho na Forquilha. Tanto que lá no Quatrack, a galera falava assim, vamos pro retorno da Forquilha. Porque pega aquela choperia Marcelo, as outras choperias e vai emendando ali com tudo, e ainda abriu Forquilha Roots, né, também. Tá faltando um reggae e mesmo tinha o lá. Jamaica Brasileira há muito tempo atrás. Não sei se tua idade te permite conhecer. Eu, mais velho, André também lembra, com certeza, o Jamaica Brasileira era em frente ao posto da Forquilha lá, cara, uma das maiores casas de reggae do Maranhão era lá. Então, assim, tem toda uma história. É um bairro boêmio, né? Ele é um bairro boêmio mesmo. E eu gosto muito, assim, do meu bairro. Eu sempre gosto de trazer sobre ele, né, onde eu passo, porque eu acho que muito do que eu sou vem de lá mesmo. Eu acho que a minha rua precisa conhecer ainda mais o meu trabalho, o nosso trabalho aqui, né, artístico, cultural, porque é um bairro carente com relação à cultura, com relação à arte. Eu tenho muita vontade de trazer projetos, levar projetos para lá, de poder expandir, né, e dar um pouco de luz, assim, para as pessoas que estão sem nenhum tipo de esperança, sabe? Porque eu vejo pessoas da minha idade, mais novas do que eu, que estão completamente perdidas, assim, na minha rua, principalmente. E eu sempre tenho essa vontade de fazer algo. Eu acho que um dia vai chegar esse momento, assim, de eu conseguir fazer o que eu penso, do que eu planejo. Mas, por enquanto, a gente vai expandindo, né? Vai falando sobre... Já conseguiu fazer um show lá? Já conseguiu fazer um show no teu bairro? Não. Eu penso em fazer, às vezes, na frente da minha casa, que tem um terreno, né? Assim, um espaço. Eu penso em fazer lá, de vez em quando. Isso é legal, pô. É massa, né? E alguém tem que fazer primeiro. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. Alguém vai ter que ir lá e meter a cara para que depois outros venham e façam também, Exatamente. né? Mas eu fiquei curioso por uma coisa. Eu quero perguntar pra Clícia... Quantas vezes tu já foi lá na choperia Marcelo? Não esconda nada. Brincadeira, não precisa revelar. Não precisa revelar, eu sei que tu já... O sorriso dela falou, eu já tive a oportunidade, cara. A choperia Marcelo foi um reduto assim que... É doido mesmo. Ele existe ainda, não existe? Existe. Cara, tu Truando. Vanderlei Andrade já tocou muito Eu fui no show de Vanderlei Andrade levar a mamãe lá. Antes dele tocar aqui na área aqui da praia, ele tocava lá, pô. Não, é bem caótico mesmo, assim, né? Vários pontos, mas é legal, ó. De vez em quando eu passo ali, sexta-feira, sábado, meu irmão tá divertido. Não, eu já vi uma galera falar assim, tu pode beber cerveja aqui de qualquer lugar, menos na choperia Marcelo. Porque não tem, né? É lei lá. Se vir quente, tu nem paga. Olha aí. Vamos marcar pra gente ir um dia lá assistir Selma Marques, alguma coisa. A gente pode marcar. Mas, então, a pergunta... Tenho vontade, inclusive, de cantar lá. Na choperia Marcelo. Eu apoio demais isso. Não, falando nisso, tu tem uma veia brega, né, Clícia? Tu tem uma veia brega, né? Eu pegando o teu som, assim, o jeito que tu compõe, o jeito que tu canta, tu tem uma veia brega, tu gosta dessa parada, né? Eu gosto. Eu costumo chamar de brega contemporâneo, né? Mas eu gosto muito de ouvir mesmo uns cantores de brega, porque o meu pai, ele me mostra muita coisa também. Ele gosta muito de brega, de música antiga, assim, então... Tu gosta de brega tipo quem, assim? O que tipo... Porque...
tem Porque muito... Vanderlei Rapaz, Andrade, eles são muito... André falou Vanderlei Vanderlei, Andrade é é mais massa. old school, mas é muito Não, mas eu acho se massa vestir igual o também. Axl Rose, É, né? porque- Ele era muito louco. porque Ele até era, a não, pro- ele morreu? Não, sei. ele tá Não, ele tá vivíssimo. vivíssimo. Desculpa, Vanderlei. Ele eu não fez um sabia. show recentemente Eu aqui. fui no show dele aqui outro dia. Graças a Deus que Quer ele tá matar o vivo. Vanderlei, Não, pô, graças a coitado. Deus tá vivo, é porque às vezes eu fico com medo de falar e o cara já foi e eu falar como se ele estivesse Sim. aqui. E no brega eu perguntei isso, de quais artistas que ela costumava ouvir, talvez até trazer de influência, porque é importante lembrar que o brega ele sofre, como vários outros estilos, dessa, não vou nem dizer sofre no sentido negativo, né? É uma vantagem. É um estilo que ele tem muita diferença de um artista pro outro, né? Eles não seguem exatamente o mesmo padrão. Apesar de estar tocando dentro da mesma vertente, tu vê que Vanderlei Andrade e Adelino Nascimento não são não é a mesma coisa, Exatamente. saca? Reginaldo Rossi, Valdir Soriano, são coisas totalmente diferentes. Acho que vai de gerações também, né? Assim, Envolve, eu já percebi que vários deles, eles se envolvem de alguma forma com aquele rock mais clássico, antigo, Vanderlei bolero, Andrade, né? Música exato. latina. porque mistura muita coisa. O brega é muito latino, né? Eu É acho muito latino, também muito acho. massa, porque é muito dançante, é muito envolvente ali. Por mais que tu não goste de brega quando tu ouve, tu não consegue ficar parado. Tem que, pelo menos, te mexer Não, um e pouquinho eu aqui. tenho uma teoria, é o seguinte, se tu tá numa festa, toca um rock, um rap, pá, tu vai... Se tocar 2 brega, tu tá bêbado. Porque a Rapaz, melodia brega, ela vai te Ela te jogando empurra numa pra vibe. cachaça. Cara, Exatamente. ela vai... Ela é amor e cachaça. É, amor e cachaça é Amor muito ou cachaça brega, pô. total. Não, porque na casa da minha avó, ela tinha um bar e tinha seresta. E os caras tocavam muito brega. Aí eu percebia que o cara tocava quase todas as músicas na mesma nota do teclado. assim. Exato. Aí, cara, aquela batidinha ali, ela vai te deixando travar. É, bom não, demais, brincadeira pô. não é foda, é muito bom. Mas isso aí revela o poder da música, né? Como ela pode te contagiar até sem letra, né? Só o instrumental Eu pode acho a te- Raquel dos teclados genial, sabe? Não, eu ia Ela te perguntar ser- da galera nova geração, tu que curte mais, assim, quem é a galera que tu... A bota Raquel fé? dos teclados, ela não é nem da nova geração, né? Ela já é bem old school, assim. E eu acho ela muito foda, sabe? Porque ela é uma mulher tocando brega e ela tá no meio ali. É porque a gente falou só de homem, realmente, Clecinha. A Clecinha. também, A Clecinha já é demais. mais atual, né? Assim, a Clecinha. Tem aquela baronesa, né? Acho que. Baronesa não conheço. Da galera mais antiga, assim, cara. Ó, o Tipo, Reginaldo- Roberta Eu fui Miranda, até- você encaixa como... Roberta Miranda. É, né? Sim. Também, sim. assim, eu já considero. Que é meio sertanejo, também tem um É, negócio tem uma assim. mistura, né? É, ali na tem uma verdade. Eu mistura. tava até parando pra ver outro dia as mulheres, né? Eu tava pesquisando, assim, as mulheres do brega mesmo. E, cara, só consegui ver o nome da Raquel dos teclados. E era uma lista de homem, assim, Não tem gigantesca. mulher, tem pouca pô. mulher. Ah, aliás, tem, mas não ganha visibilidade. Exatamente, assim. Mas é isso, né? A gente tá tentando aí ganhar os espaços. Ganhar, E sim. No Amor e Cachaça tem uma pegada brega nas músicas, assim, alguma ou outra. o Amor ou Cachaça eu quero trazer mesmo no brega, sabe? As outras, elas estão bem misturadas. Ela tem um pouco de bolero ali. A música, a faixa, Amor ou Cachaça, ela é brega. É, a faixa. Amor ou Cachaça, ela vai vir como um brega, né? E aí vai estar um álbum bem diversificado, assim, porque vai ter algumas que elas trazem umas vertentes do bolero ali, da música latina mesmo. Eu quero que ela também seja bem brasileira, um álbum bem brasileiro, assim, onde a galera possa ouvir, se identificar, sabe, E com as trazer uma letras. mistura de ritmos mesmo, né? Exatamente. Agora, bicho, eu vou te falar um negócio bem aqui. A versão de Agora Estou Sofrendo, de Raquel dos Teclados, que é a versão do Calcinha Preta, que é do Angra, né? Que é Não isso. para mim, não. Tu é doido. Eu até falei aqui agora. Bicho, isso aí Muito bonito, é muito bonito. vai é na muito alma. bonito. demais. Vai na alma. Rapaz, tu não tá nem sofrendo. Quando tu escuta Raquel dos Teclados, tu sofre. Tu pode estar de vento e popa no teu relacionamento, mas tu quer sofrer só pra aquela música. Sabe uma ali. coisa que eu não faço mais? Botar reprodução aleatória tá. no Spotify, né? Cai. Porque quando tu bota assim, pra playlist ficar aleatória, vai batendo um monte de coisa, né? E aí, bicho, uma vez eu tava aqui, do nada caiu Raquel dos Teclados, me bloqueia. Meu irmão, eu comecei a sofrer de um jeito que parecia que eu tava no fundo do poço. Não, isso É, isso acontece aí é o mesmo. intuito, né? De fazer a pessoa sentir Não, mesmo. e o que Clícia Que falou não que eu tá nem achei legal, sentindo. ela falou assim, Que não tá nem sentindo. ela falou assim, o brega é uma música muito latino, muito latino-americana e tal. E o brega, assim, refletindo aqui rapidamente, é uma música que ela sofre um certo preconceito, principalmente sul e Demais, sudeste, pô. né? Porque, assim, o brega parece que é uma coisa assim, nordeste, interior do nordeste, pá. E é uma música muito brasileira, cara, muito brasileira. Isso é É verdade. verdade. A gente fica vendo... Assim, é porque também a galera não tá tão acostumado. Não sei nem se. Acho que sul e sudeste principalmente, mas é porque tem uma veia muito nordeste mesmo, né? Tem Assim, muito nordeste. O Maranhão ama um brega, né, pô?
interior do Maranhão, estado. Pará, Demais. a região norte-nordeste toda, a gente fala muito do nordeste, mas o norte Não também tem uma casa né? de festa que Laírto tu e seus vá que tu teclados não levava muita acha. música brega, né? O Laírto e seus É. teclados. Cara, Laí. É Laírto Laírto e dos seus teclados. Tem uma teclados. entrevista dele genial, pô, que ele fala que num show dele ele tem que tocar Morango do Nordeste 3 vezes. Uma no começo, outra no meio, outra no final. Que nem a Ana Júlia. A galera Tem umas gosta. músicas, né? Que a Ana Júlia, os caras do Los Hermanos falaram que às vezes no contrato eles colocavam, nós não vamos tocar. Não vai o ter, contratante saber que não ia rolar. Pô. Já enjoava, Vai né? ter alarde quantas vezes no teu show? Rapaz, eu costumo fazer 2. No começo e no final também, mas é porque Que a é a gente música tá de trabalho, expandindo, né? Não, né? falando, pegando esse gancho de Tem que André. botar na cabeça da galera. Não, pegando esse gancho de André, acompanhando teu trabalho aí pelas redes sociais, eu vejo que tu toca em vários lugares, tu tá sempre colando com uma galera, com várias, geralmente mulheres e tal, divulgando o teu trabalho. Como é que tá esse lance? Como é que tu tá vendo esse cenário, as oportunidades que tu tá tendo, as oportunidades que geralmente as mulheres que tocam contigo estão tendo? Como é que tá sendo? Como é que tu vê esse cenário assim que tu tá entrando agora, teu primeiro álbum, né, que vai sair agora, né, o Alarde? Como é que tu tá encarando esse início assim de caminhada mesmo na noite, nas casas de show? Como é que é a parada? Então, às vezes eu fico parando para pensar, né, assim, que o pessoal tá buscando mais mesmo de conhecer o trabalho e tal, porque eu acho que é essencial a gente colocar o trabalho no mundo, né? Eu passei anos, assim, desde que eu comecei a trabalhar na noite, nos bares, eu ficava pensando, cara, mas não tenho material, sabe? Não tenho o que mostrar, por mais que eu tenha as composições, por mais que eu saiba que eu consigo fazer, mas não tenho, então a galera quer provas, né? E quando tu lança uma parada, é como se tu estivesse ali mesmo colocando a tua arte no mundo e a galera já tá disposta a ouvir, já tem onde escutar, né? Quando tu não tem, tu vai só procurar, mas canal, onde é que eu... né? Não tem um canal pro ouvinte, né? onde é que eu acho, onde é que eu escuto? Aí eu sempre dizia, não tem ainda e tal. Então, eu tô caminhando, né, pra poder divulgar cada vez mais o meu trabalho, assim. Porque hoje em dia, com a questão da internet, a galera é muito influenciada pela informação e pela mídia mesmo, assim, pela quantidade de números, infelizmente, né? E aí, quanto mais tu tiver para mostrar nessa questão, melhor. Eu acho que a gente ainda tem que ocupar muitos espaços, nós mulheres, assim, eu digo. Ocupar muitos espaços, eu acho que ainda está muito pouco, sabe? Com certeza. Comparado com o que a gente tem para mostrar, assim, de trabalho mesmo. E eu acho que é isso, quanto mais eu puder chamar para os shows também que eu fizer, né, posteriormente, mulheres para o palco junto comigo, eu acho que é uma tu chama forma... mais a mulher, né, para tocar. geralmente sim, porque são as que eu tenho mais trocas mesmo, sabe? Porque, assim, é muito complicado, né? A gente, às vezes, quer estipular uma meta, tipo, olha, isso aqui é o mínimo que a gente precisa receber por estar saindo da nossa casa para fazer um trabalho, porque muita gente vê isso como um hobby, uma diversão, só que, gente, música, arte é um trabalho sério, a gente precisa realmente impor limites como qualquer outro trabalho, né? Então, eu deixei de tocar em alguns lugares, deixaram de me chamar para alguns lugares, porque eu comecei a impor uns limites, né, que antes eu não colocava. Sim. E aí, geralmente, os contratantes são homens também, então, quando a gente impõe um limite, a gente vai perder a oportunidade, sabe? Certeza. Porque aí é complicado. A gente tenta estipular que se juntar mesmo assim, olha, vamos tentar fazer dessa forma e tal. Mas aí vem outras pessoas e fazem. E não é por uma questão Aí ele fala assim, se fulano faz, tu não quer fazer. Aí tu te Eu coloca já ouvi muito isso. Mas por quê? Que fulano é tão bom quanto tu, sabe? Ainda me comparou assim, fulano é tão bom quanto tu, e aí faz. Eu falo, cara, mas eu não tô aqui me comparando, sabe? Eu só tô aqui estabelecendo um limite meu. Sim. Entendeu? Perfeito. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa impor isso mesmo, porque eu já tô cantando em bares desde 2018, tô assim, eu fico pensando sobre isso, né? E, cara, não melhora nada, assim, praticamente nada, sabe? A gente tem que, às vezes, reclamar por um petisco, por uma bebida e tal, sabe? Coisas que é o básico, né, cara? Isso, porque às vezes a gente só tá cobrando ali o couvé e tal, né? Então a gente não tem uma garantia especificamente. E aí a gente tem que ficar batendo essa tecla ali de que, poxa, mas por que não era, rola né, e tal? cara? É tão básico. Pois né? E eu acho que reclamar e reivindicar o óbvio é muito cansativo, né? Eu acho que é isso que tu tá cansativo querendo falar, demais. né? Olha, alguns shows que eu tô tentando organizar, assim, que eu já fiz, eu não tirei nada pra mim, mas o show foi massa, foi o show, né, os shows que eu produzi, assim. E aí, pra mim mesmo, não tirei nada, mas contanto que eu pague quem tá comigo ali, que eu consiga
né? Dá o mínimo para os músicos. E não ficar no prejuízo já já até mesmo um lucro, né? Não ficar no prejuízo já é lucro, que frase genial. Né? Exatamente. Né, cara? Mas é a realidade mesmo, infelizmente. Agora tu falou do teu cenário independente, né? E incentivo público, participação em algum projeto cultural rola dentro do teu cenário, ali das artistas que estão contigo, na tua realidade como cantora? Existe isso de pegar incentivos públicos para tu participar? Como é que funciona também? Eu gostaria de saber se eles te chamam ou é tu que tem que ir lá correr atrás para buscar um espaço. Não, a gente tem que correr atrás mesmo. Tem editais que são liberados às vezes, né? Que a gente consegue ainda melhorar algumas coisas ali com esses editais. Só que é todo um corre, né? Bem burocrático mesmo, assim. Um pouco até inacessível para a galera que não tem condições. Planilha, não sei o quê. Exatamente. Eu fico pensando em quem tem menos ainda do que eu, de que quem não tem uma internet, por exemplo, no interior do estado, sabe? Como é que a pessoa vai conseguir? Porque às vezes estão pedindo para que seja uma inscrição presencial, cara, olha a loucura. Como é que a pessoa que está sem internet, que a pessoa que não tem dinheiro, sabe? É muito complicado a gente poder se mobilizar para isso, né? De imprimir vários papéis, tem que imprimir portfólio e tal. Então, assim, muito difícil tem, entendeu? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente precisa ainda reivindicar pelos nossos direitos mesmo, de simplificar a nossa vida, sim, sabe? Até porque essa parte burocrática, eu imagino que não é o principal quando se trata de ser um fazedor de arte, né? Exatamente. Quando você faz arte, por exemplo... Geralmente quem faz isso é um produtor, né? Alguém que trabalha para a pessoa, mas o artista independente... Por exemplo, eu, botando aqui de lado o meu lado jornalístico aqui, falando sobre música... Eu mesmo encontrei muitas dificuldades na época da pandemia, porque a gente estava privado de fazer os nossos shows e a gente tem, assim como tu, que trabalhar como produtor e como artista ao mesmo tempo. Muitas vezes você produz o seu próprio show, como eu percebi que você falou agora há pouco, né? E aí, Eduardo, a gente acaba encontrando esses obstáculos de ter que, numa pandemia, sem show para fazer, sem poder produzir, ter que correr para os benefícios desses incentivos e tal. E, nossa, cara, era uma série de documentação, era uma série de coisas para obedecer. E aí eu ficava também pensando assim como tu, nas pessoas que têm menos acesso, saca? Mais dificuldade de providenciar às vezes esses uma documentos. Dificuldade até de manusear um formulário do Google, uma inscrição. Cara, na pandemia eu fiz isso. Tudo isso é difícil, cara. Na pandemia eu fiz isso várias vezes. Eu e vários amigos nossos que trabalham com estúdio e tudo mais, a gente se juntava e fazia o material de algumas pessoas, editava, gravava, fornecia aquele trabalho que a gente já sabia fazer. Eu, por exemplo, que edito e gravo, a gente fazia isso para ajudar um brother que tava sem, entendeu? Que não conseguia fazer sozinho. Vamos lembrar que nem todo mundo sabia se gravar, né? Não é assim. Não é são vários corres, né? Porque a gente fala de música, assim, mas a gente esquece de falar de todo mundo que tá por trás, né? Tem a produção, tem tudo, assim, tudo mesmo, assim, é muita coisa por trás, sabe? A gente fala de música, a gente vê o cantor ali e os músicos, só que, cara, é um corre mesmo, assim. Até a tia que vende bombom na porta tá ganhando também. Quando eu falo de produzir show, nem é uma produção, assim, né? É só o que eu consigo fazer. Não, eu nem falo que é uma produção. Mesmo do que... eu nem falo que é uma produção, porque tá muito longe ainda de eu conseguir fazer uma produção, assim, de um show, mas é o que eu consigo ali ainda fazer e tal. E é isso, eu espero que daqui a algum tempo a gente consiga ter uma galerinha ali ao nosso redor, ao nosso lado, podendo fazer cada um sua função, né, corretamente. Aí é massa, aí é o básico, né, cara? É tu ter uma produtora, tu ter um cara ali pra trabalhar contigo, um hold, um produtor que faz tudo, é o mínimo. Agora, só pra entrar numa parada que a gente tá falando, André falou de filmar, de editar, como é que tu vê a tua carreira, Clícia, além dos palcos da casa de show, da casa do bar? Como é que tu vê a tua carreira nos streams? A gente viu que tu recentemente tu entrou nos streams com o teu último trabalho, tu já tinha outros trabalhos lá, mas tu ainda tá no começo, tu falou que já colocou alguns vídeos no YouTube. Como é que tu vê a tua carreira digital? Porque hoje em dia, né, tem uma carreira física, que é o show, e tem a carreira digital. Sim. Muitos artistas, eles existem, inclusive, mais no digital do que no físico. Ganha tanto dinheiro no digital que o físico, às vezes, fica em segundo plano. Olha que loucura, tá virando metaverso. Depois do Gorillaz, tudo foi possível, Exatamente. Né? E o Gorillaz é o melhor exemplo disso. Como que tu vê a tua carreira digital? Assim, o que tu tá planejando, onde é que tu pensa em chegar, os mecanismos que tu tenta usar para chegar também nesse cenário, porque tu tá desde 2018 nos bares, nas casas de show, então tu já conhece esse meio.
meio, como é que é esse outro lado do trampo? Exatamente, né? Até estava comentando ainda agora que essa questão de ter lançado a música, eu sinto e sei que vai abrir outras novas portas, assim, porque o pessoal quer ver, sabe? As pessoas querem coisas para poder olhar na internet mesmo. O famoso assim. conteúdo, né? As pessoas querem conteúdo. E eu acho que a partir disso, do que tu tá mostrando ali na tua rede social, tu consegue um público maior pro teu show presencial, sabe? Porque já senti uma pequena diferença desde que eu lancei o single, né? Tu viu que aumentou o número de pessoas que conhecem teu trabalho? Sim, porque com as certeza. pessoas, já conhecendo a música, elas querem estar num show presencial, sabe? Elas querem estar ali cantando mesmo contigo. Sim. Só que para acontecer isso, tu tem que mostrar primeiro a Tem que ter distância, né? Na isso, internet. Tem que ter um lugar pra galera sacar a música. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente precisa se modernizar também, né? Acompanhar o que está sendo feito aí. A questão do TikTok, do Instagram, que são redes hoje em dia que são gigantes, né? Não, assim. e massa, e nacionaliza também, internacionaliza, Exato. porque tu também, porque assim, eu acredito que tu pensa isso, é o óbvio, porque assim, ficar limitado ao mercado de São Luís, ele te limita dentro desse campo que tu falou, do cara às vezes, um artista daqui, vou dar um tanto, vou dar uma cerveja e tal. E, por exemplo, eu vi história de cantoras, botar um exemplo aqui, já que tu é mulher, como Marina Sena. Ela falou que ela fazia vídeos no TikTok e do nada a carreira dela... Do nada não, mas assim, porque do nada é foda. Do nada parece... Assim, de repente, aquela Quando coisa... eu penso que não. Quando eu penso que não, a carreira dela estourou, vídeos dela, pá, gravadora, todo mundo atrás dela, milhões de seguidores. Então, assim, é muito massa também essa parada, porque tu te coloca numa vitrine nacional, internacional, porque a rede social é isso. Eu costumo Exatamente. dizer que a maioria das vezes, a não ser quando a gente tem um trabalho midiático por trás, né? Uma grande gravadora, um grande empresário investindo em ti. Quando tu tá no cenário independente, tu nunca bomba, pô. Tu sempre acontece. Por que eu digo isso? Porque até Rashid ser Rashid, saca? Sim. Mano, ele já tinha um montão de coisa, tanto que quando ele explode, né? Tu olha pra trás, já tem CD, já tem tudo, assim. Exatamente. Então, a maioria dos artistas do cenário independente, É até assim. eles ganharem o lugar ao sol deles, eles têm que trabalhar pra caramba. Eu tava vendo Dudu fazendo essa pergunta e pensando assim, tem todo um trabalho por trás pra poder transformar aquela musiquinha em algo, como é que eu posso Isso. falar, consistente dentro das redes sociais, tal, do mundo virtual. Por porque a exemplo, gente quem tem- fez tua capa? Foi a Ana Valéria, né? Uma artista visual daqui também, de São Luís. E ela é maravilhosa, assim, uma artista foda mesmo. A foto minha da capa, quem tirou foi o Alisson, né? Alisson Passos. E a arte foi a Ana Valéria. A foto dos apartamentos foi o Lucas Souza. Tem toda uma galera também já também ajudando ali, né, por trás. Isso. E aí é isso, é juntar mesmo, sabe? Quando a gente pensa muito no individual, eu acho que as coisas não vão pra frente, né? E quando tu começa a pensar assim no coletivo, que tu tem que ter outras pessoas pra tu conseguir, né? Se levantar, se reerguer, assim, ter um suporte, porque é essencial, pô. A gente não consegue fazer tudo sozinho. E é loucura pensar isso, né? A gente precisa realmente ter nossa rede de apoio ali. Mas quem que vai estar comigo na hora de um clipe, sabe? Tu já tem uma ideia, tu já tem assim, alguém que vai trampar contigo num clipe, nas paradas? Tenho. Já tenho essas pessoas, já tem um tempo, assim, só falta mesmo o principal, né? Que é investimento, grana pra Exatamente. fazer, porque é onde para, né? O muro. Exatamente. O muro é esse aí. A equipe, assim, eu já sei, é a Thaís Lima, né, do Guajajara Filmes, que a gente já se conhece há algum tempo, aí ela é uma Massa. profissional maravilhosa. E a gente já trabalhou juntas num documentário lá de Itapecuru-Mirim, né? Sim. Eu participei da trilha sonora junto com Clara Madeira, que é minha amiga também. E aí a gente tá sempre conversando sobre, né? E aí quando vier esse capital, a gente vai, se Deus quiser, fazer Deus um quiser, clipe na vai. Forquilha. Show. Eu acho que, por mais que, vamos botar aí que tem uns 30, 40 anos de cenário alternativo maranhense, né? Era pra estar bem melhor. Isso que a gente tá Demais. falando, né? Pelo Era pra tempo, ter né? mais representatividade dentro do cenário musical maranhense, né? Mas eu acredito também, e aí tu me corrige se eu estiver errado, que nesse momento que a gente vive, alguns passos pelo menos já foram dados, né? A gente vê que existe uma representatividade feminina em vários setores musicais. Eu tô vendo vocês falando assim, ó, tem no reggae, tem uma música mais
como o pessoal chama de MPM, apesar que há controvérsia, na minha opinião, em relação a esses também acho. MPB, MPM. Mas tem uma galera tocando isso, tem menina no samba, tem menina no rap. a Bia Amar no samba, né? Tem Pantera Black no Pantera, hip hop, maravilhosa, né? Tem sim. muita gente legal ocupando vários lugares. Tem uma moçada no rock também, tem a Débora, que inclusive a galera se surpreende, né? Às Olha aí, vezes, se eu for parar pra pensar, pra ver. lembrar, pô, não vou... Mas Muita parece, gente, né? parece ser um trampo extremamente estrutural, né? Que, tipo, lá no começo parece que o pai não incentiva muito. Como o pai também não incentiva a dar uma bola pra uma menina. Não, assim, mas pra jogar realmente, bola, pô, né? porque tem a questão do machismo mesmo, né? Assim, que precisa ser falado. Porque Tipo, a minha eu filha não lembro vai tocar que, guitarra, minha filha não lembro vai que tocar quando eu bateria. comecei a cantar, que eu até deixava de cantar em alguns dos espaços que eram à noite, porque eu não queria ficar ouvindo, sabe? Coisas que eu não queria ouvir, extremamente pesadas, inclusive, assim, relacionadas a outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu estava fazendo, sabe? Então, de ter que se provar, de ter que... Cara, olha que a mulher tá da noite, já começa a pensar chegando tarde idiotice, e tal, né? sabe? E aí, então, eu fiquei, cara, eu não vou mais me importar com isso, entendeu? Fazer aqui meu trampo, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser também. É o certo. Sendo família ou não, porque tem uma hora que a família também não respeita, sabe? Até enxergar materialização assim do trabalho e tal, não bota fé, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer no nosso mesmo, sem se preocupar tanto com o que vão achar, porque sempre vão achar coisa ruim, assim como acham coisa boa também, né? Sim. Mas sempre vão pensar algumas coisas que não são nada a ver com o que tá rolando. E aí, se tu for atrás disso, tu vai parar ali no tempo, tu vai ficar sem fazer o que tu quer fazer, né? Pela opinião dos outros. E eu acho que a gente tem que fazer mesmo, sabe? E não se importar mesmo com isso, porque a gente sabe que sempre vai rolar, né? Se vai acontecer, tipo de sempre rompendo alguém as critique. barreiras, né? A tendência é a esperança que cada vez role menos, né? Vai Eu sei que tem diminuindo. a questão da idade também, né? Quando eu comecei a cantar, eu tava com uns 18, 19 anos ali, né? Ainda não tava completamente ali dona de mim. não tava com a minha liberdade como eu já tenho hoje, assim, né? Como eu já faço as coisas que eu quero fazer. E já tenho consciência do que eu tô fazendo. Não preciso... não é nem opinião, mas eu não preciso me importar, sabe? Se tá vindo muitas críticas e tal, por parte de família, assim, porque eu falo, gente, isso aqui é meu trabalho, entendeu? Assim, é o que eu tô fazendo, como eu tô me mantendo viva, é como eu tô sobrevivendo, então só eu sei do meu corre. Exatamente, é ótimo. Isso aí, acho que Clícia falou tudo aqui, ó. Já Resumiu da melhor maneira. Já entregou toda a conversa só nesse argumento bem aqui, ó. Meu patrão, se você estiver assistindo, quer tocar o barco pra frente aí na música, na sua arte, não espera por ninguém não, vai fazer o teu, faz teu adianto e vai lá. E agora pra terminar, tem aquela parada de sempre, né? Tem que deixar a bola na fogueira pra ela. Pode deixar. Ela já conhece, assim, ela conhece o programa, ela já conhece que é o momento que a gente coloca a pessoa aqui numa bola dividida em cima do muro, pode ser qualquer desses jargões aí, enfim. Agora tu vai mandar uma música pra uma pessoa que tu admira. Eu vou pesquisar. Eu vou mudar dessa vez. Eu vou até mudar um pouco dessa pergunta, André, assim, para as pessoas que tu gosta, a não ser que tu queira individualizar. Aquela pessoa, vou mandar essa música que essa pessoa é maravilhosa. Pode ser aquelas pessoas também, né? Que a gente tem um coração grande, a gente não ama só um. Não precisa ser monogâmico, pode ser. Monogâmico é foda. Eu vou aproveitar até que tu tá com a camisa da coleção do Emicida, né? Pra mandar uma dele. Boa. Que é Levanta e Anda, né? Eu acho que ela é uma música cara, massa. tem tudo a ver com o que tu falou aqui, ó. Exatamente. E é uma que eu gosto, agora assim, pra mim, como é que é a outra? Não, Levanta e Anda é pra... Levanta e Anda é pra pra pessoas que tu... Não é que tu não gosta, mas que tu... Então a gente vai soltar Levanta e Anda. Levanta e Anda primeiro Na verdade, eu acho que essa vai pra todo mundo, né? Pra quem assim. precisa de uma real. Levanta e Anda. Então essa é o primeiro pra galera que tá precisando acordar. Exatamente. Levanta e Então, Anda. você que tá precisando aí, ó, se ligar, a Clícia já mandou, levanta e anda, meu parceiro. Emicida. Com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias, sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Uma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e
Mariana. E A bicho, letra ele dela tem é uma foda. frase que eu me identifico muito com essa frase, que ele fala que só tem água na geladeira e ele querendo mudar o mundo, Salvar o sabe? mundo, É sim. foda. Nossa. Porque eu acho É É isso. tipo David Blaine, a mãe some, o pai some, a mãe assume. Nossa, sim. No máximo um sobrenome. sobrenome. Porque é Isso isso, é né? muito Essa, bom, essa cara. frase aí de só ter água na geladeira, ele querendo salvar o mundo, eu acho que... Eu até me arrepio, pô, porque eu acho que... Exatamente Todo mundo Eu se acho arrepiou. que a gente às vezes tem tantos sonhos, sabe? A gente fica se limitando por não ter condições de fazer e esquece que a nossa mente está potente, nosso corpo está vivo, né? Exato. Então, assim, a gente É tem muito valioso condições isso. de tentar. Eu sei que as Nossa. possibilidades são diferentes, né, para cada pessoa. Mas, cara, eu acho que o fato da gente sonhar, assim, já é tanta coisa, sabe? Rapaz, se tu tira o sonho do pobre, tu matou o pobre, Porra. porque ele só tem um sonho. Exatamente. Ainda não paga imposto, ainda não paga, né? Então, a única coisa que ele exatamente. tem que é sonhar. Agora vamos pra segunda música. Porque Levante e Anda foi pra geral, né? Agora tu tem uma música que tu mandaria pra alguém Do coração. Do coração. Não, escuta que vai ser muito Take My legal. Breath Away, Berlim. Aí tem que botar os tênis Kawasaki pra ficar falando Pra aqui. traduzir Tô André até aqui. pensando aqui. Ó, pode ser uma música tua. Que tu É, gosta. pode ser também. Tô te dando ideia só pra que tu não fique Ou assim. de muito- alguém daqui também pode ser, tipo... Não as minhas, porque as minhas são de ódio, né? Não é de amor. Não, a música de ódio também Cara, é boa, pô. Tô pensando, vou só dar uma olhadinha aqui nas Tu minhas quer? curtidas. Fica à vontade. Das tuas fica à músicas vontade. curtidas do Spotify. É porque eu esqueço muito assim, né? E aí tem umas que eu acho tão legais que se eu esquecer de falar agora eu vou ficar depois. Fica à já tô vontade aí, perdida. vai olhando. Não. Ó, assim, mas quem eu gosto muito de escutar, que ela lançou um deluxe, né, do primeiro álbum. Primeiro não, assim, que foi uma outra versão. É a Lued de Luna, né? Bom mesmo é estar debaixo d'água. E ela fez a versão Como é que deluxe. é o nome da artista? É a Lued de Luna. Lued Luna. É, uma cantora baiana. Não me sinto só na imensidão do céu. Eu não me sinto só na imensidão do céu. Eu não me sinto só. E Dudu, como é o terceiro programa, 3 vezes dá pra pedir música no Fantástico, não dá? Ah, dá pra pedir Agora música. eu que vou te perguntar, se tu pudesse mandar uma música pra galera que tá aí do outro lado, qual é a música que tu mandaria? Rapaz, eu mandaria a minha música, redes antissociais, porque eu acho que é essencial. Parece até que tu tava, parecia que eu sabia que tu ia me fazer essa pergunta. Eu tava engatilhado. Mas não é porque meu som fala de rede social, ele fala que a gente está esquecendo o mundo real para viver o virtual. A gente agora já falou da carreira virtual. Então eu acho essencial, no mundo que a gente vive hoje, todo mundo ter um pouco de cabeça aberta para esse bagulho, que esse bagulho tá mudando a forma da gente pensar, a forma da gente agir. Isso é normal, a humanidade evolui assim, mas a gente também tem que puxar o freio, começar a viver, olhar mais para a pessoa que está do lado, tocar mais nas pessoas. A gente está cada vez menos fazendo isso e isso está adoecendo um pouco o mundo. Então, quando eu escrevi essa música, eu pensei nessa parada. Mataram nossa alma, hackearam o coração. Olhar no vale conta a visualização. Mataram nossa alma, hackearam o coração. Mentira, vaidade, dislike, muita solidão. Estados Unidos, o link mais compartilhado no Facebook esse ano foi uma notícia esfaqueado falsa. dentro da casa dele. E tu, André? Qual que tu indicaria aí pra gente? Indica uma tua. Cara, Indica uma tua eu aqui. poderia indicar várias músicas minhas pra alguém se tocar, porque as músicas vêm com os contextos, como eu falei, eu fabrico minhas músicas na força do ódio, né? Então, é óbvio que o que mais tem é coisa para os outros se tocar. Mas eu escolhi uma música em específico que eu tava escutando coincidentemente hoje, que eu acho que tem muito a ver com o contexto do que vocês já falaram. Show. Eu vou entrar na mesma jogada e eu vou escolher Ainda Há Tempo do Criolo, porque eu acho que é uma música que fala muito sobre isso, né? Muito boa, sobre muito você boa. se tocar, justamente o nome da música Ainda Há Tempo por causa dessa parada. Muito e massa. saber que ainda tem tempo. O refrão, quando ele fala que... o pós-refrão, na verdade, quando ele fala que as pessoas não são más, elas só estão perdidas e tal, eu acho que tem um contexto Muito boa, legal, muito né? boa essa música. Pra gente trabalhar. Cê quer saber? Então vou te falar. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração, me faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se fez da pessoa errada. Não conta, a amizade é importante, mas o amor escancara tampa. E o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou. Eu acho que é uma música que desde a primeira vez,
Quando eu escutei, tipo, aquela parte que é você quer saber? Então, vou te falar porque as pessoas sadias Não, adoecem. Porra, isso aí é muito real, Isso mano. é da porque- fase que criou no rap, das antigas Isso, que ele fez, esse é dele. remasterizou depois Isso. com o Daniel Ganjamin. Muito Exatamente, com engajamento. E eu acho muito massa essa primeira frase da música, porque hoje o que a gente, principalmente depois da pandemia, o que a gente mais vê são pessoas aparentemente sadias e extremamente adoecidas psicologicamente, sim. né? Eu estava lendo um livro que eu até esqueci o título principal, mas ele fala... Ah, lembrei que quem ama não adoece, né? E aí ele fala muito disso mesmo, assim, que às vezes a gente adoece por questão mesmo psicológica, sentimental, Sim. sabe? E a gente esquece de se cuidar, né? Cuidar da nossa cabeça, assim, do nosso juízo. E é isso, eu espero que a gente consiga se enxergar, né? E enxergar o outro também como algo de cura, como um meio de cura mesmo, assim, a gente precisa disso, né? Verdade. É isso. Começamos falando de brega, depois a gente falou de um monte de coisa aqui e terminou refletindo, né, mano? O negócio. Terminamos falando Convoque de seu amor, Buda. de um amor generalizado. É isso. Mas é isso, Clícia, a gente queria te É a garagem agradecer. alternativa, É a garagem né? alternativa. Tem tudo a ver. Mas, ó, Clícia, a gente queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que foi agradeço, gente. Um papo de aprendizado. A gente tem muito a agradecer pelo que tu ofereceu hoje pra gente. Eu E que a gente espera agradeço. ter somado também, né? Com de alguma certeza. forma. Pô. Que no futuro tu já vem aqui com outros trampos, que muitas dessas meninas que tu citou também sentem aí nessa cadeira e falem também das suas... Sou fã do trabalho de vocês, assim, do profissionalismo que vocês trazem, né? E eu espero realmente que o trabalho e o projeto do Garagem se expanda muito ainda, que eu possa ver vocês a nível nacional também, né? Porque a gente falou muito aqui da arte, da música, mas aqui também é uma forma, né? E é isso. Então, Dudu, Tamo junto. muito bom estar aqui contigo de novo, meu Mais um velho. meu brother. Vamos lá. E aí, você que aí já tá assistindo só esse terceiro episódio, vamos lembrar que o segundo, Volta o primeiro... duas casas aí. Volta duas casas no teu jogo, no teu banco imobiliário, né? E aí, vamos fazer o seguinte. Assistiu esse aqui? Achou maneiro? Vai lá no canal do YouTube da gente, do imirante.com, e saca os outros 2 episódios. E também fica ligado que toda semana a gente atualiza com um episódio a mais, sempre trazendo alguém aqui do cenário artístico maranhense independente. Vamos lembrar que são artistas todos que sentam aqui com a gente, é a galera do A ideia é Independente, né? Por isso o nome é Garagem Alternativa. E a gente se encontra, pessoal. Até a próxima. Valeu!